Olá, como você está se sentindo nesse momento? Percebe algum desconforto físico? Algo tem lhe tirado o sono? Como você costuma reagir aos eventos que a vida lhe apresenta? Você tem o hábito de sorrir, ouvir música, ser otimista? E qual o seu conceito de doença? É com alegria que os trabalhadores da Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz lhe recebem. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sala de amparo. Essas foram algumas perguntas que eu lhe fiz para que você possa refletir durante a sua semana e isso também sirva para, quem sabe, esclarecermos aqui no nosso bate-papo algumas dessas questões. O Espiritismo tem uma grande contribuição a oferecer à medicina e às escolas que lidam com a saúde humana. Ele nos oferece um olhar mais amplo sobre a saúde, sem nenhuma intenção de competir com a medicina que nós já temos, bem avançada inclusive, né? Mas revela um outro aspecto que nós vamos comentar aqui. Então, leva em consideração o Espiritismo os fatores biológicos, como o corpo físico, que a medicina tradicional também leva em conta, fatores psicológicos, né? Como, eu não sei se você já parou para pensar, assim, para refletir, como são os seus pensamentos, as suas ideias e os seus sentimentos durante o seu dia, durante a sua semana. Eles estão sempre em harmonia? Você consegue, pelo menos assim, por 24 horas, mantê-los todos em equilíbrio? E os aspectos sociais? Como anda a sua relação consigo e com o próximo? Uma boa pergunta é essa, não é? Então, o Espiritismo amplia ainda mais para as questões espirituais. A sua manifestação como espírito, como ser, a sua presença aqui na escola da vida, nessa dimensão, está em harmonia? E a sua relação com Deus? Tudo isso influencia o ser humano em sua passagem pela existência terrena. A doutrina espírita traz a base essencial para realizarmos a manutenção do nosso bem-estar espiritual. Nós sabemos que a saúde que temos no corpo ou a enfermidade que carregamos são as causas daquilo que pensamos, né? E as nossas atitudes também que nós temos, que nós manifestamos diariamente. Quando tomamos os devidos cuidados, nós absorvemos para nós energias que vão nos refazer, vão reconstituir, né, o nosso corpo físico, vão alimentar as nossas células através dos bons pensamentos, das boas atitudes. Quando nós deixamos isso de lado, nós não absorvemos essas energias salutares e vamos promovendo um desequilíbrio, né, por meio do nosso complexo sistema nervoso, que vai passando informações desorganizadas, né, para todas as nossas células e assim afetando todo o corpo. Você já deve ter tido sintomas que não apareceram em seus exames. Bom, eu já tive. Nesse caso, a doença ainda está no seu corpo mental. Ela não se manifestou ainda no corpo físico. Se você não cuidar daquela tristeza frequente, das angústias, dos medos, né? Desapegos demasiados, reclamações constantes da vida, em breve o corpo reagirá a esse bombardeio, expulsando essas energias, só que agora em forma de tumores, alergias, falências de órgãos, câncer, né? As fibromialgias e tantas outras reações que não daria tempo de a gente relatar todas aqui. Bom, aí eu me lembro de uma passagem
de Jesus em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Uma das possíveis compreensões sobre esse texto de Jesus, né, é que o espírito pode ter conhecimento, mas por estar ligado à carne, é mais vulnerável às nossas paixões. Nós estamos ligados, né, a vários convites do mundo e falta-nos vontade de vencer esses nossos vícios para conquistarmos virtudes morais. Um aliado a toda essa situação que eu falei agora pode ser o uso mais constante da meditação e da oração. A meditação é esse estado em que a alma toma mais consciência da sua condição como espírito, desse seu mergulho na carne, do autoconhecimento. E é o momento de sentir Deus, de silenciar, de perceber a sua paz interior. E a seguir, nós temos a oração, esse diálogo da criatura com o seu Criador. Você faz isso todos os dias? Você tem esse hábito de orar? Ou apenas lembra desse momento na hora de perigo? Espírito, mente e corpo. Vamos dar mais atenção a esses pilares da vida de espírito? A responsabilidade está nas nossas mãos. O bem-estar ou a doença física é uma resposta daquilo que buscamos e cultivamos no nosso dia a dia. É Jesus também que diz: vá, que a tua fé te curou. Certamente relacionado a essa frase aos enfermos do corpo físico. E ele também diz: vá e não tornes a pecar, se referindo aos enfermos da alma. E com este ensinamento podemos entender que a cura pode acontecer totalmente, reparando os débitos do passado. E nós já sabemos que há doenças que surgem por imprudência do momento, de nós próprios, e que precisam ser agora, ou na realidade, nós precisamos ter mais responsabilidade, não é? Para com as ações e os pensamentos que nós emitimos. Embora a advertência de Jesus diga: vá e não tornes a pecar, talvez isso possa servir a diferentes casos, mas nós podemos entender que nós fomos tratados, ou se nós fomos tratados e curados por bons espíritos ou mesmo pela medicina, é porque nós temos o mérito. Mas que mérito é esse? O mérito de aprender e seguir, porque Deus não quer punir ninguém. Ele quer o nosso bem, Ele nos ama, Ele quer que a gente possa seguir em frente, sem olhar para trás. Então, nesses casos, a enfermidade não é mais necessária, mas ela fica ali, na nossa mente, né? Passou um bom tempo ali conosco, então ainda fica muito presente. É necessário que a gente vá se desapegando cada vez mais, entendendo que ela não tem mais razão de ser, para poder seguir o nosso caminho, a nossa carreira solo, né? Digamos assim. Sejamos gratos e não voltemos mais a cometer os mesmos enganos. Caso contrário, a enfermidade poderá voltar. Lembremos disso. É necessário o nosso esforço para não cultivar condutas impróprias e mudar o padrão de vibração que nós estamos alimentando. Todos nós temos um ponto fraco no organismo, já perceberam? Raríssimos são aquelas pessoas que têm essa saúde de ferro, como nós costumamos dizer. Isso diz respeito aos resultados dessa existência ou de existências passadas,
né, quando nós percebemos os nossos adoecimentos. Eu costumo dizer que a nossa mecânica da vida nos auxiliando a não cair nas mesmas experiências. Então, se eu já nasci com algum distúrbio ali no fígado, tal, eu preciso ter cuidado. Se é nos pulmões, da mesma forma. Então, é uma indicação que qualquer pensamento, que qualquer sentimento que estejam ligado a esses órgãos, eu preciso ter mais cuidado. Sem rebeldia. São oportunidades de renovação, de amadurecimento espiritual. Algumas doenças são desenvolvidas, como eu já disse, nesse presente, no hoje, na vida atual. Podem ser também por excessos, né, de alimentação, de bebida, de fumo, de sexo e assim por diante. Outros tipos de viciações que nós vamos bombardeando o nosso corpo. É um convite à responsabilidade, ao alto amor. E quem se ama está em equilíbrio. Quem se ama não bombardeia o seu corpo dessa forma. Por isso precisamos zelar pela nossa igreja íntima, nosso templo sagrado, que são os veículos, né? Servem como esses veículos da manifestação do Espírito, da nossa presença aqui. Como queremos o respeito dos outros quando nós desrespeitamos a nós mesmos? Você já pensou nisso? O corpo é a vestimenta biológica emprestada por Deus. Possui vida em abundância e nós precisamos cuidar dele. Eu lhe convido nesse instante, diante dessas reflexões que nós fizemos aqui, a silenciar um pouco. Que possamos pensar nessa saúde integral. A começar pela saúde do espírito, agradecido pela sua existência, pela oportunidade da aprendizagem na vestimenta física. Agradecendo também a esses ensinamentos, né? Que são as nossas doenças, que nada mais são do que sinalizações que nós precisamos agora estar mais atentos. E assim vamos nos refazendo todos os dias. Muito obrigado, Mestre querido, por tu nos indicares o caminho da luz, da verdade, para chegarmos ao Pai. E assim podermos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Como é bom, amigos, poder sentir essa paz, essa energia transformadora, essa ambiência de tranquilidade que vai nos envolvendo e que permite aos espíritos consoladores que o Cristo envia a todos nós, que se espalham por toda a face da terra, a promover a saúde integral. Cuidemos dos nossos pensamentos,
da forma como nós sentimos, né? Os nossos sentimentos, para que não voltemos a pecar. Ou seja, para que não voltemos a ter as mesmas atitudes que já não são mais necessárias. É esse o sentido de quando se fala no pecado, mas no sentido da aprendizagem. Não mais algo que nos engessa, que parece não ter saída. O amor do Cristo nos constrange, porque nós ficamos sem entender, diante de tudo o que pensamos, de todas as nossas atitudes, simplesmente Ele nos ama incondicionalmente e estende as suas mãos através de muitos anjos, ou seja, de muitos trabalhadores, de muitos espíritos, de amigos que estão próximos a nós, para que possamos ser auxiliados. Esses anjos, às vezes, é até mesmo um transeunte que lhe lança um olhar caridoso, bondoso, um sorriso. Pode ser alguém bem pertinho de você, que pode lhe abraçar nesse momento, que você tenha a oportunidade de conversar. Enfim, possamos ser gratos pela vida, pelos aprendizados, e assim seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Tenhamos todos uma ótima atividade. Ouçam esse áudio outras vezes durante a sua semana. Reflita. E eu tenho a certeza de que o seu conceito de saúde agora, mais ampliado, lhe fará também mudar os rumos de muitas atitudes equivocadas.